Olá, estamos no ar com o Academia e hoje vamos falar sobre a aplicação judicial dos direitos de seguridade social. O argumento econômico muitas vezes reduz a aplicação dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88. Mas o mestre em Ciência Jurídica, Jair Soares Júnior, vai explicar que é possível sim garantir a efetivação desses direitos sem que isso represente um empecilho ao progresso do Estado. Esse é o tema da dissertação de hoje. A aplicação judicial dos direitos de seguridade social no paradigma da sustentabilidade como forma de sua efetivação. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção de título de mestre em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, sob a orientação do professor doutor José Antônio Savares. Está no artigo 194 da Constituição Federal de 1988. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. No Brasil, o direito à saúde, por exemplo, é garantido por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada em 2015, 71,1% dos brasileiros foram a estabelecimentos públicos de saúde para serem atendidos. Desse total, 47,9% apontaram as unidades básicas de saúde como sua principal porta de entrada aos serviços do SUS. E para debater o assunto, recebemos Pedro Abiessabe, doutor em Direito, e a mestre em Direito e Políticas Públicas, Natália Ciscotto. Obrigada pela presença de vocês aqui na Academia, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Jair, também pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui. Bom, vamos iniciar então o nosso debate falando sobre seguridade social. Na nossa reportagem a gente mostrou a área da saúde, mas seguridade social não é somente saúde, justamente, né, Jair? Explica pra gente. Bom, a seguridade social, ela está dentro de um projeto de proteção social idealizado na Constituição de 1988. É um núcleo desse direito à proteção social e envolve três áreas: a saúde, a previdência e a assistência social. Então, é um erro a gente pensar isoladamente em previdência social ou em saúde, ou mesmo em assistência social. Então, quando a gente trata de seguridade social, de acordo com o projeto do Poder Constituinte de 1988, se deveria pensar nessas três áreas. E o orçamento destinado a custear essas áreas também engloba a seguridade social como um todo, a saúde, a previdência e a assistência social. Bom, os anos passam décadas e é um problema que continua sempre na berlinda, sem resolução. Por que é tão difícil de resolver o problema da seguridade social, não só no Brasil, mas em outros países também? A questão da seguridade social e mais próximo a nós, a previdência, que acaba tomando destaque sobre o tripé da seguridade social, ela envolve orçamento, ela envolve custos econômicos para o Estado. Os direitos sociais como um todo, eles envolvem custos, mas é um erro a gente pensar que apenas os direitos sociais custam. Todos os direitos têm um custo econômico, né? Os direitos precisam ter um custo econômico para que eles sejam efetivados, para que eles sejam concretizados. Então, os chamados direitos à liberdade, os direitos de primeira geração, ou as liberdades clássicas, que são os direitos à propriedade, o direito à segurança, o direito à participação política, né? São direitos também onerosos para o Estado. Eles custam, né? Embora eles sejam doutrinariamente enquadrados como direitos de primeira geração, e a doutrina acaba abordando pouco esse fator econômico que engloba a realização, a concretização dos direitos de liberdade. Isso acaba sendo mais nítido ou mais destacado pela doutrina nos direitos chamados de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais, no qual está inserido o direito à seguridade social, o direito à previdência, o direito à assistência e o direito à saúde. Então, essa é uma questão, de fato, recorrente, né, nos debates políticos, nos debates jurídicos, porque sempre há ali uma tensão entre concretização dos direitos, concretização da Constituição e os custos econômicos do Estado
para essa efetiva aplicação, para essa efetiva concretização dos direitos. Então, é um problema recorrente que envolve, tangencia a questão da sustentabilidade econômica, a questão da sustentabilidade social e a questão da realização dos propósitos do Constituinte de 1988. Então, pensa-se primeiro no reflexo econômico que a garantia desse direito social vai ter, é isso? Eu acredito que até de forma involuntária, a gente acaba, sempre que se diz sobre direito à aposentadoria, né, para tornar um linguajar um pouco mais acessível, mas o direito à aposentadoria, o direito à previdência, a gente acaba sim pensando no custo que isso vai ter para o Estado, né, e na sustentabilidade disso. É uma ideia que não pode ser totalmente abandonada, mas é um erro a gente imaginar apenas no custo econômico na aplicação de um direito, porque a concretização de um direito à Seguridade Social é importante para a coesão do Estado e para a realização dos objetivos do poder constituinte, os objetivos que estão lá no artigo 3º da Constituição, que é a erradicação da miséria, a realização de uma sociedade livre, justa, solidária, não é verdade? Então, é preciso que se tenha sempre em mente que os direitos custam, sim, mas que esse custo, né, para a realização de um direito social, ele já foi previsto e já foi imaginado na própria Constituição, quando formulou as políticas públicas para a realização de uma proteção social. Certo. Vamos, então, à participação do nosso primeiro debatedor. Por favor, Pedro. O primeiro registro que eu gostaria de fazer é que o tema explorado pelo Jair, ele é um tema extremamente relevante, atual, né, e foi trabalhado com muita coragem pelo pesquisador. Então, ele pegou a questão legal, o ordenamento jurídico, para o telespectador entender as leis, né, mas ele trabalha num aspecto panorâmico, olhando por cima e pensando como isso deve ser feito, né? E um conceito muito importante que ele fez, que ele introduziu, foi o de transversalidade, que, para nós entendermos numa linguagem mais acessível, é você pegar diversas disciplinas que aparentemente são separadas, como no caso ele trabalhou o direito ambiental e o direito da seguridade social, e aproveitar uma coisa na outra. Por quê? Existem conceitos de um direito que podem ser aplicados no outro. No caso, ele pegou o direito ambiental e trouxe a noção de sustentabilidade, que envolve no artigo 225 da Constituição um direito, em primeiro lugar, que é essencial à sadia qualidade de vida da população. E, em segundo lugar, pertence às presentes e futuras gerações. E ele traz isso para a Seguridade Social. Então, ele pega um conceito de direito ambiental, traz para a Seguridade, que trabalha justamente com sadia qualidade de vida e direito das futuras gerações. Por exemplo, pessoas que vão se aposentar no futuro, né? Nós precisamos ter um sistema que funcione, mas também um sistema com sadia qualidade de vida. E trazendo esses conceitos, ele traz algo extremamente inovador e importante. Dentro desse contexto, eu queria que ele falasse um pouco para a gente, diante de uma possibilidade ou não de futuras reformas da Previdência, como ficaria a sustentabilidade, levando em conta a sadia qualidade de vida e o bem-estar das futuras gerações. Professor Pedro, muito obrigado. Eu acho que é uma questão muito relevante e que precisa, de fato, ser trazida ao debate político e ao debate público, da opinião pública. De fato, a Seguridade Social, ela tem que ser enxergada num ponto de vista da sustentabilidade, ou melhor dizendo, sobre o paradigma da sustentabilidade. A sustentabilidade é um paradigma constitucional, ou neoconstitucional, que precisa ser aplicado em todas as áreas do direito e da vida humana. A vida humana não pode mais ser vista como algo estanque de uma única geração. A gente precisa sim pensar na vida, a gente precisa pensar nos direitos para essas e para as futuras gerações, mas sem esquecer das presentes gerações também. A questão econômica, a questão da escassez de recursos, ela de forma nenhuma pode ser desprezada. Então, reformas pontuais da Previdência, ou do modelo de proteção social do Estado, elas precisam sim ser pensadas, mas a gente não pode, com isso, descaracterizar o ideal da Constituição Federal de 1988, porque senão nós estamos virando as costas para a Constituição e virando as costas para o modelo de Estado
que a Constituição elegeu. Então, não fomos nós que escolhemos esse modelo. Foi a Assembleia Nacional Constituinte, de 1988, uma discussão que envolveu várias áreas ideológicas, vários setores da sociedade e que optou por esse modelo. É um trabalho que não foi um trabalho simples de ser realizado. Então, se a gente promover alterações ou rediscutir de forma que se descaracterize esse objetivo previsto na Constituição como modelo de Estado, a gente corre o sério risco de virar as costas também para o princípio da sustentabilidade. Então, a questão econômica, a questão da sustentabilidade econômica, ela não pode ser vista de forma separada da sustentabilidade social e da sustentabilidade ambiental também. Então, o fator econômico é um fator importante. A escassez de recursos não é um fator que possa ser desprezado, mas para alcançar essa sustentabilidade econômica, a gente não pode deixar de pensar também numa sustentabilidade social, que gere a coesão dentro da sociedade, que gere a não exclusão de nenhum membro dessa sociedade, seja nas presentes gerações, seja nas gerações futuras. E também a gente não pode desprezar o meio ambiente, porque o modelo de Estado, o nosso modelo de sociedade, ela está pautada em cima do consumo. Mas esse consumo não pode ser um consumo que retire da natureza toda e qualquer possibilidade de sobrevivência no futuro. Então, a gente sempre tem que pensar que o modelo econômico, ele extrai esses recursos de bens que são perecíveis e escassos, né? A água, por exemplo, e outros recursos, o petróleo, né? Então, a gente não pode esquecer disso, de forma em que a busca pelo crescimento do PIB ou a busca pelo crescimento econômico seja sinônimo de desenvolvimento. São coisas distintas, desenvolvimento e crescimento. Pois é, Jair, sustentabilidade de fato é a chave para tudo, né? Eu vou pedir licença agora para vocês. A participação da Natália fica para o segundo bloco, porque agora a gente faz uma pausa. Voltamos daqui a pouco com mais bate-papo e informação. É já já, não saia daí. A aplicação judicial dos direitos de seguridade social no paradigma da sustentabilidade. Esse é o tema da academia de hoje. A dissertação é do mestre em ciência jurídica, Jair Soares Júnior. Bom, no primeiro bloco a gente terminou falando sobre a importância da sustentabilidade e agora a gente retorna com a sua participação. Natália, por favor. Obrigada. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo, Jair, pela dissertação, não só pela escolha do tema, como disse o Pedro, muito atual e muito importante, realmente extremamente importante, mas também pela estrutura da sua dissertação. Uma dissertação clara, uma dissertação objetiva, trouxe uma inovação que eu entendi muito interessante, que foi o rol de categorias, aquilo que você fez de especificar as conceituações que você iria trabalhar na dissertação como um todo, permite que até a pessoa que não seja do meio jurídico possa compreender sobre o que você está comentando. Você trabalhou os direitos sociais, a seguridade social, como um direito constitucional, um direito fundamental. Trouxe a sustentabilidade como um paradigma evolutivo que veio do paradigma de liberdade, igualdade formal, igualdade material pelos séculos, até chegar no século XXI, no paradigma de sustentabilidade, mas também como um dever constitucional exposto dentro da Constituição de 1988. Eu vi isso de uma forma muito interessante, porque você trabalhou questões multidisciplinares, não só relacionadas ao direito, como também à economia, à política, e num prisma social e real. Trouxe para isso tudo o valor do ser humano pela teoria de Kant, e isso realmente, posso dizer, que era o esteio da nossa Assembleia Nacional Constituinte, quando trouxe a Constituição de 88. Eu achei tudo isso que você fez, toda essa estrutura, toda essa construção brilhante. O que eu quero conversar com você
é sobre uma questão que você disse dentro da sua dissertação, que é da política jurídica. Você traz a Constituição aberta, você traz os outros intérpretes do direito, não só o Poder Judiciário, mas você traz também as outras instituições como intérpretes do direito, não só no Poder Executivo, no Legislativo, mas também a opinião pública, as instituições de classe representativas da sociedade. E eu queria te perguntar, o que você acha do papel desses outros agentes na construção das políticas públicas relacionadas à seguridade social nesse momento no nosso país? Correto, Natália. Eu fico muito feliz com as suas palavras. O trabalho foi feito uma tentativa de ser o mais claro possível, o mais objetivo possível e expor, de fato, o meu ponto de vista sobre essa questão da seguridade social, da sustentabilidade, do modelo de proteção social do nosso Estado, da nossa Constituição. Kant afirma que o ser humano deve ser pensado sempre como um fim e nunca, jamais, como um meio para qualquer consecução de objetivo nenhum. Então, o objetivo do Estado é priorizar o ser humano. O Estado está a serviço do ser humano e não o contrário. Não é o ser humano que está a serviço do Estado ou é um instrumento, um meio para a realização de um modelo de Estado que se pretenda ser um modelo ideal. Então, a gente não pode desprezar os projetos de vida, os propósitos de vida de cada ser humano. E isso tem uma ligação direta com a seguridade social. O direito à saúde, o direito à previdência, a justa expectativa a uma previdência, a uma velhice com saúde, a uma velhice sem necessidades econômicas, né? E também o direito a uma assistência social para aqueles necessitados que a Constituição assim o diz. Como a Natália disse, a questão da política jurídica ainda é pouco explorada no meio acadêmico e até nas discussões. A política a gente costuma deixar relegada apenas para aquela política partidária ou mesmo a política legislativa. Do direito, ele também exerce um aspecto político, né? E esse aspecto político envolve a interpretação da Constituição, a interpretação das normas que foram criadas para o ser humano, né? Para que o ser humano se realize de acordo com aqueles projetos ou de acordo com aqueles ideais que estão esculpidos na própria Constituição. Então, a política jurídica é isso. A política jurídica, ela busca o direito que deve ser, o direito do futuro, e não o direito que é a ciência jurídica, né? O direito como é, o direito que é. Então, a política jurídica, ela busca justamente indicar caminhos, indicar soluções, indicar interpretações que podem ser aplicados num caso concreto na vida das pessoas, né? A questão da sociedade aberta de intérpretes, né, que foi exposto no trabalho, ela justamente visa ampliar esse leque de intérpretes da Constituição, que há pouco tempo atrás estava relegada exclusivamente à cúpula do Poder Judiciário, no caso nosso ao Supremo Tribunal Federal. E um pouco mais recente, ao Poder Judiciário como um todo, através do controle difuso, né, de Constituição. Então, esses órgãos, os órgãos públicos, são os legitimados para promover uma interpretação do texto constitucional. Mas isso não é uma tarefa exclusivamente deles. A política jurídica amplia esse leque de intérpretes e traz a discussão também para outros meios. Por exemplo, o que a gente está fazendo nesse momento. A gente está discutindo a interpretação da Constituição, né? Através de organizações sociais, através de debates e audiências públicas que o próprio Supremo Tribunal Federal realiza, né? Através da participação dos amicus curiae, os amigos da corte, em processos constitucionais com relevância meta-individual, né? Que vai causar repercussão na vida não só daquelas partes do processo, mas de um sem número de pessoas. Então, esse aspecto do amicus curiae, do amigo da corte, ele envolve sim a questão da política jurídica, da abertura dos canais democráticos de debate. Então, o Poder Judiciário passou a ser também um palco de discussões de política jurídica, não de política partidária, mas de política jurídica, né? E essa discussão não pode ficar alheia à sociedade, não pode ficar alheia aos demais atores, sejam eles públicos ou privados.
por exemplo, grupos sociais, aposentados, por exemplo, sindicatos de aposentados, eles têm que intervir, sim, na discussão política. Empresariado. Então, cada um desses atores, ele pode oferecer uma nova perspectiva e talvez até ajudar na solução dos problemas que não são fáceis. Você traz um tema pouco analisado no Brasil, de grande relevância hoje, de grande debate na Europa, por exemplo, na França, que é o decrescimento. Quer dizer, separando crescimento de desenvolvimento e hoje se fala na França, por exemplo, que talvez para melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós precisamos falar em decrescimento, que é um tema pouco explorado ainda na própria academia e o cidadão ainda não conhece, né? O que você poderia então trazer para a gente, até para, numa linguagem bem clara, acerca dessa divisão entre desenvolvimento e crescimento e do que seria essa proposta de decrescimento, até com um mecanismo de melhoria da qualidade de vida da sociedade? Certo. Quando eu abordo no trabalho a questão do crescimento econômico e das crises econômicas e a repercussão que isso traz dentro da aplicação dos direitos sociais, a gente aborda de que forma está estruturado o crescimento econômico ou o modelo de crescimento econômico almejado no Brasil e no mundo, né? A questão do crescimento do PIB como meta primordial dos governos e dos países. E se essa forma de crescimento é sustentável ou não, né? O professor Sérgio Latouche, que traz a questão da teoria do decrescimento, ele justamente busca fazer uma conexão do crescimento com o desenvolvimento. Então, na Europa, o modelo de crescimento contínuo, de crescimento do PIB, ele já está sofrendo um influxo pela própria natureza do crescimento. Então, esse crescimento acaba não sendo sustentável quando ele é balizado em bens que são escassos. Sejam bens da natureza, que é o estímulo ao consumo, hiperconsumismo. Exatamente. Isso traz outros problemas, Pedro, que são problemas do hiperendividamento, que são os problemas da escassez de recursos hídricos, a escassez de recursos naturais para sustentar a base desse crescimento, que é o crescimento do PIB. E o PIB tem um problema muito sério. O Produto Interno Bruto, que mede o crescimento das economias, e que acaba sendo uma meta dos governos, ele não pensa na distribuição dessas riquezas. Então, não é sustentável uma sociedade, mesmo que haja um alto índice de crescimento econômico, que não haja a distribuição, onde não haja nessa sociedade a distribuição dessa renda entre todos os membros da sociedade. Porque dessa forma, haverá uma exclusão social. E, havendo a exclusão social, um dos conceitos da sustentabilidade, um dos tripés da sustentabilidade, que é a sustentabilidade social, ela vai estar maculada. Se a sustentabilidade ela é apenas econômica, ela é apenas a sustentabilidade do critério do Produto Interno Bruto, sem pensar numa distribuição de renda, sem pensar nas futuras gerações, se vai haver uma previdência, um modelo de previdência social que comporte, garantir uma qualidade de vida para essas futuras gerações, e sem pensar também na questão ambiental, sobre o qual está centrado o crescimento, essa sustentabilidade é apenas monodimensional, o que acaba fazendo com que o critério de sustentabilidade não seja um critério adequado. O critério de sustentabilidade adequado é o critério de sustentabilidade pluridimensional, que envolve esses três aspectos, ambiental, social e econômico. Natália? Jair, você diz na sua dissertação que é extremamente difícil nós termos um afastamento do tema que estamos tratando, sermos imparciais em relação a ele, mesmo porque, até pela hermenêutica constitucional, nós temos sempre que há uma preconcepção daquele agente sobre o tema que ele está tratando. Eu queria saber como foi isso para você, conseguir olhar de fora e por que você escolheu esse tema. Nós sempre temos um objetivo pessoal, uma motivação pessoal para escolher um tema de dissertação. Natália, você tem razão. Eu comecei a me interessar um pouco mais sobre proteção social e sobre seguridade social a partir do momento em que eu me tornei defensor público federal.
Então, o trabalho cotidiano do dia a dia e a influência desse trabalho sobre a vida das pessoas acabou me motivando a estudar mais sobre o tema. E aí foi uma aproximação normal, né? A gente acaba estudando mais sobre o tema, se apaixonando mais sobre o tema e desenvolvendo um projeto que procura ser um projeto que a gente olhe com uma equidistância, para que não haja uma interferência muito do nosso dia a dia também na pesquisa científica. Então, esse foi o que me motivou. Bacana, Jair. Vamos terminar, então, o nosso debate com uma dica para quem está nos assistindo, uma dica de bibliografia que você utilizou na sua pesquisa. Sim. Na verdade, essa bibliografia que eu estou trazendo é a exposição da dissertação e com a contextualização no momento e a introdução de outros critérios. Então, foi publicada? Foi publicada bacana, a obra. Parabéns. E a gente traz isso no livro, contextualizando, né, e trazendo outros critérios também para sair um pouco do ambiente meramente acadêmico e trazer um pouco mais para a realidade. O meu livro, Seguridade Social e Sustentabilidade, Crítica ao Argumento Econômico na Aplicação dos Direitos Sociais. Bacana, parabéns pela publicação, muito obrigada por ter vindo à academia, por trazer a sua pesquisa. Muito obrigado. Obrigada também aos debatedores, Pedro e Natália. É um prazer. A academia chega ao fim, mas a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau!